Oi, sejam bem-vindas e bem-vindos, psicólogos e psicólogas, ao Saúde Mental nas Organizações. Neste perfil, eu tenho como objetivo ajudar você, psicóloga e psicólogo, a trabalharem com saúde mental nas organizações em grupos, trabalhando com grupos, baseado na psicodinâmica do trabalho e em teorias de processos grupais. E com isso, você poder atender até 10 vezes mais pessoas e ser remunerado em até 10 vezes mais. Porque quando você trabalha com grupos, você tem a possibilidade em reuniões de 2 horas, atender mais pessoas. A remuneração da hora em grupo é superior à remuneração da hora individual, e com isso você pode também abranger o maior número de pessoas e contribuir para que a saúde mental nas organizações possam ser promovidas, possam ser planejadas de uma forma em que a prevenção e a promoção da saúde mental dos trabalhadores prevaleça. Então seja bem-vindo e bem-vinda a este perfil. Meu nome é Ana Silvia, eu também sou psicóloga, sou consultora organizacional e estou aqui para poder compartilhar com você algumas dos meus conhecimentos, experiências e a gente poder construir juntos esse movimento para promover a saúde mental nas organizações. Então vamos lá. Bem, hoje é um dia bem especial para mim, eu estou bem ansiosa, as mãos estão geladas desde manhã, porque hoje eu vou fazer o lançamento do programa que eu idealizei e desenvolvi, que é o programa Psicóloga 10X. Vai ser num webinário, hoje às 20 horas, então se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você se inscrever. Na bio tem um link onde você se inscreve e depois eu mando para você o link para você poder participar desse webinário, que vai ser em sala fechada, vai ser pelo YouTube, mas vai ser num ambiente restrito a quem tiver o link. E lá eu vou apresentar o programa Psicóloga 10X e espero que você aceite o convite de fazer parte dessa jornada comigo, tá bom? Então vamos para hoje, para o nosso tema. Nosso tema hoje, eu coloquei a frase na chamada, né, no history, não coloque os ovos numa cesta só. E o tema é poder falar com você, psicóloga e psicólogo, sobre o planejamento de carreira, né? Você planejar a sua carreira de maneira estratégica. Quando a gente fala em estratégia, a gente está falando de um objetivo a médio e longo prazo que você pretende alcançar, e aí as estratégias são o meio para você poder alcançar esses objetivos. Então, pensar a sua carreira, por exemplo, visando um objetivo de estabilidade financeira, visando um objetivo de que você faça, né, desenvolva um trabalho que te dê prazer, que te satisfaça, que você tenha reconhecimento pessoal e profissional por meio desse trabalho, já que para cada um de nós, né, conforme a psicodinâmica do trabalho, o trabalho exerce uma centralidade em nossas vidas. É por meio do trabalho que nós construímos a nossa identidade. Então, esse significado que o trabalho tem para cada um é muito importante para promover a saúde mental, né? A relação que a gente estabelece com o nosso trabalho vai afetar diretamente a nossa saúde mental. Bom, então vamos lá, né? Essa frase, não coloque os ovos numa cesta só, é um ditado popular, vamos dizer assim, né? Eu já ouvi várias pessoas falando essa frase, mas eu ouvi essa frase no momento em que eu estava no avião. Eu não me lembro para onde que eu estava indo, se eu estava vindo aqui para Curitiba, não me lembro aonde. Mas isso já faz pelo menos... Olá, Gabriela, seja bem-vinda.
Isso já faz pelo menos uns, deixa eu ver quanto tempo, uns 20 anos mais ou menos, que eu ouvi essa frase. Então a frase era um casal, acho que eles eram colegas profissionais, que eles estavam atrás de mim, assim, 2 bancos no avião atrás de mim, no voo, e ela falou para ele, né? Eles estavam conversando sobre carreira, oportunidades de carreira e tal, e eu lembro que ela falou para ele assim: a gente não pode colocar os ovos numa cesta só, né? E aquilo me chamou a atenção, e sabe aquela coisa de voo, assim, que você tá no voo, né? Às vezes tá meio dormindo, meio cansado, meio, né, naquela coisa que o voo não passa, você já leu, já viu o que tinha que ver, enfim. Aí eu comecei a prestar atenção na conversa, né? Eles estavam falando, não era baixinho, então era inevitável não prestar atenção. O que me interessou quando ela disse essa frase: não se pode deixar os ovos numa cesta só. Da mesma forma, pela importância, deixa eu só ativar aqui o meu cronômetro para eu não extrapolar muito tempo da nossa live aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Cronômetro. Pronto. Veja, então, falando dessa frase, o que ela significa para mim, como que eu a entendo, né? Eu vou falar de uma questão pessoal e depois eu falo linkando com a psicodinâmica do trabalho. Eu sempre procurei planejar a minha carreira profissional de tal forma, né, que sempre com objetivos futuros, sempre, mas de tal forma que eu pudesse apresentar uma performance, um resultado ótimo naquele momento que eu estava trabalhando, mas sempre pensando no futuro, nos meus objetivos e o que eu precisava fazer, desenvolver, né, em termos de competências, né, adquirir que tipo de conhecimento, enfim, para eu atingir os objetivos que eu tinha a médio e longo prazo. Então, o que eu fazia eram as estratégias para eu poder chegar nesses objetivos. E não colocar os ovos numa cesta só está diretamente ligado com essa atitude que eu sempre tive na minha vida profissional, principalmente quando eu era empregada, trabalhava em empresas, né? De nunca ficar limitada a apenas aquele emprego ou aquela atividade. O que acontece, né? Assim, quando você trabalha prestando serviço para uma empresa, e aí eu vou falar de uma forma bem generalizada, né? Existe uma relação de poder que está estabelecida, né? E por outro lado, você, enquanto empregador, empregado, né? Trabalhador, trabalhadora, você precisa daquele emprego, né? Para garantir a sua segurança, a sua sobrevivência, de outras pessoas que dependam às vezes de você, né? Tem empresas que são muito éticas. Oi, Jane, seja bem-vinda. Tem empresas que são muito éticas e muito cuidadosas nessa relação que estabelece com o trabalhador. Mas tem empresas que não. E quando elas percebem que o trabalhador ou a trabalhadora depende daquele emprego, estabelece um jogo às vezes até perverso nessa relação, né? E aí o trabalhador e a trabalhadora se submete, né, a esse jogo para poder garantir a sobrevivência, para poder garantir a sua segurança e de muitos que às vezes dependem também do seu salário, né, por meio desse trabalho. Bom, desculpa, gente, deixa eu tomar uma aguinha para eu hidratar a garganta aqui. Então, vamos lá. Então, quando você, enquanto psicólogo e psicóloga, você precisa, se você está dentro de uma empresa, eu vou falar a partir da minha experiência, que eu observo também em
clientes, alunas, alunos, colegas, amigas, enfim. Você precisa estar atento a planejar um plano B na tua carreira, tá? Em paralelo, você ir construindo uma carreira que você... Desculpa, hoje acho que a ansiedade... Também tive uma notícia agora há pouco, pessoal, que tive que dar uma respirada a fundo para poder me recompor assim. Então acho que isso tudo abalou um pouquinho o meu emocional e aí a garganta ficou mais sensível. Mas vamos lá, vamos lá. Como dizem, né? Para frente que se anda, vamos lá. Então é interessante que você tenha um plano B e que você possa, em paralelo se você tem um emprego numa empresa que você não tem estabilidade, né? Às vezes você está numa instituição que você tem estabilidade e você está satisfeito com aquele trabalho e você tem menos risco de perder o emprego, enfim, né? Mas também eu conheço muitos profissionais, que estão numa empresa, numa organização, numa instituição pública e que mesmo assim, né, apesar de estar satisfeito, de ter segurança, enfim, eles buscam um plano B, eles buscam outras atividades, por quê? Para buscar se realizar, para buscar expandir, né, o seu conhecimento, o seu potencial, enfim, objetivos diferentes. Então não há uma regra em relação a isso, né? Mas, principalmente quem está numa empresa privada, é importante que construa essa carreira paralela, que busque alternativas de trabalhar, de fazer alguma atividade remunerada paralelo ao seu trabalho principal. A nossa autonomia, a nossa emancipação, ela às vezes é muito mais um ideal do que algo concreto. Mas na busca por esse ideal, né, até eu discuto essa questão da autonomia do consultor organizacional ser um profissional autônomo, né, entre aspas, na minha dissertação. Sendo um ideal a autonomia e a emancipação, a gente precisa sempre estar em busca no processo de busca dessa autonomia e dessa emancipação. E aí, desenvolver então competências, conhecimentos que possam te possibilitar outras alternativas e você não ficar na dependência de apenas uma fonte de renda, tá? Eu tô falando para vocês de um lugar, hoje eu sou consultora, hoje não, faz 20 anos que eu sou consultora, eu não tenho salário fixo, o que eu ganho é por meio do meu trabalho, do meu estudo, da minha competência, porque se eu não apresentá-la, o cliente não vai talvez renovar o contrato, não vai indicar para outros. Então assim, a minha carreira nos últimos 20 anos, ela é focada em consultoria organizacional. Porém, mesmo sendo uma profissional autônoma, eu sempre tomei cuidado para não ficar na dependência de um só cliente. Não estabelecer uma relação com uma só organização cliente, onde pudesse até ser uma relação meio simbiótica, e que eu ficasse na dependência deles e estabelecendo até uma relação de subserviência, de subordinação. Isso foi algo que conscientemente eu fiz ao longo desses 20 anos da minha carreira, né? Uma vez uma colega minha, acho que foi o ano passado, ela não é psicóloga, ela é administradora. A gente trabalha presta serviço para uma instituição de ensino em comum, e ela falou assim, muitos dos meus clientes vêm por meio dessa instituição, né? Eu falei, nossa, isso é um risco muito grande para você, né? Ela falou, eu sei, eu preciso fazer alguma coisa, né, em relação a isso. Porque enquanto ela estiver nessa instituição de ensino, prestando serviço,
e é como prestadora de serviço, não é nem como funcionária, seletista ou estatutária, enfim, como PJ, como pessoa jurídica. Enquanto ela estiver nessa instituição de ensino, né, e estiver sendo interessante para a instituição mantê-la, né, o desempenho dela em relação aos alunos, enfim, o relacionamento estiver ok, ok. Quando não for mais interessante, a instituição vai romper o vínculo, não tem nenhum contrato formalizado, é uma prestação de serviço mesmo. Vai deixar né, de acionar essa pessoa, né? Oi, Leonardo, seja bem-vindo. Então, veja, é importante a gente estar atento a isso e pensar que quando a gente tem essa atitude de planejar a carreira e de não colocar os ovos numa cesta só, né, de buscar construir, desenvolver outras cestas para você colocar os seus ovos, né? Isso vai afetar diretamente a sua saúde física e mental. Não tenha dúvidas disso. Quando a gente estuda, né, a psicodinâmica do trabalho, outras abordagens que vai falar de como que o trabalho afeta a subjetividade, a saúde mental, isso é muito claro. A gente vê isso com muita frequência. E assim, tem algumas coisas que eu observo que eu fico bem incomodada. Estou com 3 cestas. Isso mesmo, Gabriela, parabéns. Mantenha as 3 cestas, faz muito bem. Quando a gente... eu fui dar atenção para a Gabriela fugir um pouquinho aqui o meu raciocínio, mas vamos lá. Deixa eu resgatar. Então, quando a gente, né, tem essa clareza e busca, né, alternativas para poder desenvolver competências e oportunidades nesse sentido, você está promovendo a tua saúde mental, né? Você está promovendo a sua saúde física. Isso você não tenha dúvidas, né? E, por exemplo, isso de não coloque os ovos numa cesta só, porque tem a ver com a questão também de segurança, né, pessoal, de sobrevivência, enfim. Quando eu pensei no tema dessa live, ontem à noite, eu estava lembrando de algumas situações que não dizem a carreira, mas que as organizações acabam usando como procedimento interno, muitas vezes, né, com o objetivo de garantir a segurança, enfim. Eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, como gestora de RH, e nessa empresa existia uma norma, quando nós íamos viajar, que tinha uma agência que prestava serviço para essa empresa, né, para essa organização. Então, nós tínhamos todo um processo, né, de como fazer solicitação das passagens, enfim, né, mas sempre tinha que ser por meio dessa agência. E uma das normas que tinha nas normas de viagem era de que não poderia viajar no mesmo voo, acho que era mais do que 2 funcionários da mesma unidade, né? Então, assim, tinham várias unidades fabris, e não poderia, isso era uma das regras. Por que a empresa fazia isso? Para garantir a segurança e até a sobrevivência dela, que imagina se um voo fica lotado com profissionais da mesma unidade, o que pode acontecer se esse voo cai? Que foi o que aconteceu, talvez muitos daqui que estão assistindo não vão lembrar, mas existiu um banco chamado Bamerindos, e esse Bamerindos depois foi vendido para o HSBC, e os irmãos Vieira, que eram os donos do banco, e eu trabalhei com o seu José Eduardo Vieira, que foi senador, foi ministro da Economia, enfim, isso há uns 20 e poucos anos atrás. Ele foi meu presidente quando eu era gestora de RH numa outra organização.
Os irmãos dele, eu não me lembro se eram 3 ou 4, que eram todos diretores do banco, inclusive ele também, foram viajar, né, num avião, um avião particular. Esse avião caiu e morreram todos. Só ficou o seu Zé Eduardo. Oi, Jussara, bem-vinda. Só ficou o seu José Eduardo de Andrade Vieira, que foi depois o meu presidente, foi meu chefe, né, nessa empresa que eu trabalhei também como gestora de RH. Então, as empresas, elas criam também mecanismos para poder garantir essa segurança, né? E a segurança é ligada à sustentabilidade, à sobrevivência. Eu dei um exemplo bem simples aqui para vocês. Então, nós, enquanto profissionais, principalmente quando nós somos profissionais autônomos, né? Que é desse lugar que eu estou falando, né? E há 20 anos eu sei que é isso, eu fui pesquisar isso, né, na minha dissertação para poder entender melhor algumas questões da consultoria, da relação da organização cliente com o consultor. A gente precisa ter mais ainda isso presente, né? Em termos de que estratégias que eu vou utilizar para poder garantir a minha manutenção no mercado, porque existe isso também, né? A gente tem que estar se atualizando, tem que estar criando estratégias alternativas para se manter no mercado. Além de manutenção da qualidade do teu trabalho, né? Da sua atualização pessoal, profissional, onde você vai investir, como você vai investir, enfim, tudo isso a gente tem que estar planejando. E quando eu vejo algumas situações referentes a profissionais da área de psicologia e que são profissionais autônomos, tanto que atuam em clínica quanto que atuam em organizacional, honestamente eu fico um pouco incomodada e até indignada, né? Porque eu vejo assim, falo, meu Deus, sabe, eu acabo de alguma forma, mais do que sentindo empatia, me identificando de alguma forma, né? Eu deveria só sentir empatia, mas eu acabo de alguma forma me identificando. Por exemplo, profissionais que atendem algumas empresas de convênios ou algumas empresas que atendem online, né, recebendo R$17 por atendimento psicológico, né? Alguém pode dizer assim, Ana Silvia, mas é a regra do jogo. Tudo bem, eu sei que é a regra do jogo e as pessoas aceitam jogar e às vezes aceitam jogar até por falta de alternativa. Então eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou fazendo uma análise e estou sendo muito honesta com vocês como que isso me afeta, como que isso me impacta. Eu fiquei sabendo disso, acho que foi em junho ou julho, que eu dei uma mentoria para 2 profissionais e elas me trouxeram uma pesquisa que elas tinham levantado e tinha esse dado. E aí até eu falei para elas, vocês querem, elas estavam querendo montar uma empresa de atendimento online, enfim. Eu falei, vocês querem ter esse tipo de relação com o profissional? Né? É esse tipo de remuneração que você quer pagar para o profissional? Eu sei que é a regra do jogo, eu sei que no país capitalista, no sistema capitalista, para você se manter no mercado, você precisa ser competitivo e tal. Mas, gente, tem algumas coisas que para os meus valores não dá. Eu não entro em algumas competições, eu saio do jogo, eu me afasto da pessoa, eu bloqueio a pessoa até nas redes sociais, eu falo, olha, não dá, que Deus abençoe, que ela seja feliz no caminho dela, mas para mim não dá manter relação com esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude, eu não vou entrar nesse jogo da competição desse nível, né? Porque competir pode até ser saudável, mas quando a competição é predatória, né, que aí implica em puxar tapete, sacanear, buscar informação, pedir proposta
que não é proposta realmente para poder avaliar o teu serviço, mas para acabar pedindo proposta para ser uma consultoria de graça para tua empresa. Isso tudo, infelizmente, faz parte da nossa realidade. Infelizmente, né? E nesses 34 anos de profissão e 20 anos como consultora, eu já vi muita coisa, né? Muita coisa que às vezes nem foi comigo, mas foi com pessoas próximas a mim, com colegas, enfim. Então, assim, esse contexto é um contexto de competição, é um contexto que as pessoas vão competir com valores muito diferentes, mesmo sendo psicólogas, infelizmente, né? Que poderia até dar um processo ético no CRP, enfim, né? Para quem quisesse levar o processo avante, né? Mas nesse contexto, a gente precisa ter clareza assim, ok, como que eu vou me posicionar, né, diante de tudo isso, desse mercado, desse contexto, com essas pessoas? Com quem eu vou fazer parceria, com quem eu vou fazer aliança, né? Isso também é estratégico para a tua carreira. E principalmente, né, como você vai se posicionar, né? Qual vai ser a tua imagem construída? Quais são os seus valores? Eu sei que para muitas pessoas, quando pensam em mim enquanto profissional, podem me achar chata, exigente, crítica. Isso não me incomoda. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas têm em comum, mesmo que não goste de mim, né, pessoalmente, e aí é um direito de cada um. Da minha integridade, da minha ética. Isso eu tenho muita tranquilidade. É essa imagem que eu quero ter? Porque eu quero continuar deitando a minha cabeça no travesseiro à noite e dormir sem nenhum peso na consciência. Então, esse é um outro aspecto bem importante quando a gente fala de carreira profissional, né? De estratégia de carreira profissional. Oi, Ali, deixa eu ver quem é que chegou aqui, eu gosto de cumprimentar quem chega. Oi, Ali, né? Aliilsa, ela tá sempre aqui com a gente. Oi, Ali, bem-vinda. E se eu pronuncio os nomes do jeito que não é, vocês me dão um desconto, me perdoem, tá? Mas vamos seguir. Então, esse também é um outro aspecto importante que deve ser considerado quando você pensa no teu planejamento de carreira de forma estratégica, né? Como você vai construir a sua carreira. Então, recapitulando, né? A questão de não depender de uma organização só, se você é prestadora de serviço ou se você é funcionária. A questão da tua imagem, dos teus valores, como você vai jogar o jogo tá aí, né? Deixa eu hidratar a garganta. O jogo tá aí, tá todo mundo jogando o jogo, né? Ainda mais num contexto onde há muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas migrando para profissionais autônomos e não por uma escolha, às vezes por uma falta de opção de mercado de trabalho, né? Falta de opção de emprego mesmo. Quando, há 20 anos atrás, eu optei para trabalhar com consultoria, eu tinha a opção de voltar para a organização, de continuar a minha carreira como gestora de RH. Tive até a opção de ir para São Paulo, trabalhar no corporativo da empresa que eu trabalhava até então. Mas eu optei por ir para a carreira de consultoria. Eu tive uma escolha, eu fiz uma escolha, eu tinha opções, mas tem pessoas hoje que infelizmente não estão tendo opções. Mas não é por isso que essa pessoa não possa construir uma carreira a partir daí de uma forma, de uma maneira que seja baseada em princípios éticos, né, que vão fortalecer a tua imagem, que vendo o jogo da competição, joga esse jogo de forma leal, né, que isso também vai afetar a construção da tua imagem,
que não fique numa relação de dependência só de uma organização, mesmo sendo autônomo, porque agora com a pejotização, que foi facilitada, né, com a reforma trabalhista, muitas vezes a pejotização está mais a serviço de não pagar os encargos sociais, né, os direitos sociais, né, que a pessoa teria. Então, daí, porque como PJ, contratando como PJ, a empresa diminui o custo dela, né? E muitas vezes até deixa de ter 100%, de pagar 100% a mais, que seria a parte de encargos, de FGTS, né? De tributos, enfim, né? Então, isso é muito importante, eu vejo que é muito importante, né? E quando eu escolho compartilhar o meu conhecimento, a minha informação, né? Assim, já faz uns 15, 16 anos que eu trabalho com formação de coordenadores de grupos pela SBDG, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, que vai estudar processos grupais, né? Então, eu já formei, né, em parceria com outras colegas, mais de 170 pessoas, né? E algo que eu sempre estimulo, nós sempre estimulamos, é a autonomia, né? É a autonomia em vários aspectos. E quando eu escolho compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, né, com saúde mental, né, que é o foco aqui desse perfil, poderia ser outro tipo de conhecimento e experiência, mas aqui nesse perfil, esse é o meu foco, né? Eu quero ajudar você a construir essa carreira que seja uma carreira onde você tenha cada vez mais autonomia, você se sinta emancipado e que você possa promover a tua saúde mental e a tua saúde física, né? Que você não se sinta preso em algum jogo de poder, de subserviência, que isso vai acabar te adoecendo, né? E aí, esse programa Psicóloga 10X, ele tem essa proposta de ensinar você a trabalhar nas organizações com grupos, fundamentado na psicodinâmica do trabalho e em teorias de processos de grupos, com saúde mental. Não é uma proposta de psicoterapia em grupo, isso seria uma outra proposta. Eu não trabalho com clínica, a minha abordagem é outra, é inspirada na clínica do trabalho, mas também trazendo os processos, as teorias de processos de grupo, para você poder saber como você vai ler o grupo, o que está acontecendo no grupo, né? E com isso você tem condições, né, de atender 10 vezes mais pessoas, por isso que é psicóloga 10X, né? Então, 10 vezes mais pessoas atendidas, porque vai ser em grupo, 10 vezes mais a possibilidade de você ser remunerada, né? Hoje à noite no webinário, que eu vou fazer às 20 horas e vou apresentar o programa Psicóloga 10X, eu vou falar sobre isso, inclusive assim, de quais têm sido as minhas remunerações em saúde mental com grupos desde o ano passado. E veja, aquilo que eu sempre falo, eu comecei a retomar o estudo de saúde mental nas organizações, saúde mental e trabalho, em 2016, quando nem se falava em pandemia. Então, estrategicamente, né, eu fui construindo para que hoje, quando estourou esse boom da saúde mental, eu tinha condições de atender, né? E assim, esse ano, olha, eu já tive pelo menos umas 4, 5 solicitações de clientes que eu não conhecia, de organizações que eu não conhecia, para elaborar proposta, apresentar proposta em saúde mental nas organizações. E assim, gente, o nosso país é muito grande. As empresas, as organizações, elas estão em níveis de desenvolvimento muito diferentes. A gente tem muito campo de trabalho. E nós, psicólogos, temos condições de atender a essas organizações. Pela nossa formação, né, pelo nosso compromisso ético com a saúde mental,
né, que está no nosso código de ética, de promover a saúde mental, onde nós estivermos, né, de não ser conivente com jogos de violência, né, com situações de violência, enfim. Isso tudo está lá no nosso código de ética, que vocês também sabem, né? Então, essa é a proposta. Se eu guardo para mim, eu acho que é muito ingênuo da minha parte e também muito uma ilusão de onipotência, que eu vou dar conta de tudo, né? Não vou dar. Então, assim, é de poder contribuir para que outras pessoas, como muitas pessoas contribuíram para minha trajetória profissional, né, para eu estar aqui, ser quem eu sou, ter o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho. Eu tive muitas pessoas que foram muito generosas, muitas foram de uma forma assim, generosa mesmo, sem cobrar, e muitas eu paguei, né, para ter supervisão, para ter orientação, para eu poder aprender, para eu poder revisitar minha prática, porque eu entendia também que, além de eu me aprimorar, era um compromisso ético que eu tinha com o meu cliente. Se eu assumia um projeto, eu precisava oferecer o melhor para esse cliente, né? Eu tinha um compromisso ético com ele. Enfim, né? Então, para a live não ficar muito mais longa, se não ficar longa, eu não gosto de passar de 30 minutos, e já está dando aqui os 30 minutos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Para você se inscrever no webinário de hoje, você vai na bio, tem um link, preenche lá o cadastro, vai ser solicitado o teu nome, telefone e e-mail. Aí eu vou enviar para você o link, vai ser um link de sala fechada, não vai ser sala aberta pelo YouTube, mas eu vou fazer uma transmissão fechada. E você vai poder conhecer das 20 horas até as 21 horas o que é o programa Psicóloga 10x. E ver se você tem interesse em estar junto comigo nessa jornada ou não, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão agora, fiquem à vontade para colocar, se não... Aí eu já vou me despedindo de vocês. Deixa eu ver se tem alguém. Enquanto vocês, se tiver alguma coisa, eu vou dar um tempinho, eu vou tomar uma água. Não? Então, quem já se inscreveu, eu espero hoje à noite às 20 horas você no webinário. Quem ainda não se inscreveu e tem interesse em conhecer o programa Psicóloga 10x, vai lá na bio, se inscreve e depois à noite a gente se encontra. Vai ser um prazer ter vocês comigo, tá? E novamente, desculpa, não coloque os ovos numa cesta só. Isso é fundamental para a tua saúde física, mental, para a tua integridade. Né? Crie estratégias, e trabalhar com saúde mental nas organizações é uma estratégia muito oportuna. Muitas empresas já se conscientizaram disso, que é importante investir, e outras estão percebendo, e outras ainda não perceberam, mas vai chegar um momento. Por quê? Porque os casos de afastamento por distúrbios psíquicos junto ao INSS é o terceiro caso. Então, veja, o governo e a economia estão tendo prejuízo em relação a isso. Veja, o meu compromisso é com a saúde mental das pessoas, tá? Mas aí a gente analisa num contexto de um país que é capitalista. O governo vai se posicionar, não vai demorar muito, né? No sentido de assim, o que a gente vai fazer para poder diminuir isso? Porque esses transtornos psíquicos, que são o terceiro por afastamento, são relacionados ao trabalho. Então, eles vão precisar cada vez mais investir na causa que é o trabalho, né? Como que é essa cultura, essa organização do trabalho nessas organizações que estão adoecendo as pessoas. Gente querida, muito obrigado por estarem aqui comigo.
Hoje eu vou lidar com a minha ansiedade, porque quando eu tenho assim um evento que eu vou lançar alguma coisa, eu fico muito ansiosa. Então eu vou lidar hoje com a minha ansiedade, vou me preparar aqui. Não marquei nenhum trabalho agora à tarde para ficar focado na preparação do webinário da noite, o que eu vou falar para vocês, como que eu vou falar. Então eu espero vocês à noite, vai ser um prazer ter vocês comigo, tá? E fica aqui no perfil, se essa live pode ser útil para alguém, compartilhe. E se foi útil para você, por favor, curta, que esse é o feedback para mim, que é bem importante também, tá bom? Um abraço, fique bem e voltamos com live a semana que vem. Até mais.